Boa tarde, meu nome é Samuel Fazendeiro, sou professor do curso de Psicologia da FANS. Esse vídeo é para os alunos do 5º e 7º períodos na disciplina de Seminários em Produção Científica. Bem, vamos iniciar hoje o primeiro texto específico, o texto da unidade 2, que a gente vai estar trabalhando um pouco sobre a pesquisa científica e a gente vai tentar relacionar um pouco esse texto com os textos da unidade 1 e com a introdução que a gente falou sobre pesquisa quantitativa e qualitativa na semana passada. Esse texto, Reflexões sobre o olhar, sobre o pesquisar em psicologia como processo de criação ético, estético e político, da Andréa Vieira Zanelli e Almir Pedro Sais, vai ser o nosso texto de referência hoje. Esse texto, especificamente, ele vai falar um pouco sobre o que é ciência, sobre a questão da pesquisa em psicologia, e a gente vai tentar relacionar isso com o que a gente já tem feito ao longo da disciplina. Esse texto de referência ele foi disponibilizado para vocês pelo WhatsApp, vai ser disponibilizado novamente hoje, juntamente com o link desse vídeo e com a atividade que a partir dessa semana a gente fez um acordo com a direção de estar enviando atividades semanais, voltadas para a aprendizagem dos textos. Então, desde já, isso tudo vai estar sendo disponibilizado hoje ainda, para que vocês possam, junto com essa segunda leitura, talvez já pensar na atividade e ir apropriando melhor desse conhecimento. Então, vamos lá. Bem, logo no começo, esse texto ele se propõe a fazer algumas reflexões que vão caracterizar a pesquisa, como além de um processo ético, estético, político também. Então essas três dimensões elas vão ser abordadas aqui ao longo desse texto, elas vão mostrar para a gente uma maneira que eles compararam e viram o que é fazer pesquisa. Logo no começo do texto, os professores eles já apontam para a gente um aumento em relação a mestres, doutores, e um aumento também comprovado nas produções científicas de bases acadêmicas. Então isso é bacana, a gente mostra um crescimento da pesquisa, Eles citam também a necessidade de pensar aí na pluralidade, na historicidade, na complexidade que caracteriza a história da pesquisa científica. Então eles falam assim de um processo no começo de uma certa cisão entre as ciências naturais e as ciências sociais e políticas. Eles veem isso de uma maneira ruim, Eles até citam o Boaventura Santos, que é um pesquisador excelente. Quem puder depois entrar em contato com a obra do Boaventura Santos, vale muito a pena ver o que ele tem escrito, o que tem escrito dele, que é muito bom. E aí essa guerra das ciências, ela foi prejudicial de certa forma na visão desses autores, porque a gente começa a engessar alguns métodos de se fazer ciência, e isso não é legal. A ideia é o quê? É a gente aceitar melhor essa pluralidade de se fazer ciência e a gente buscar a partir aí do que é ciência, fazer ciência, necessariamente disso, Para isso, esse primeiro ponto de apontar o que é ciência, como que ela se desenvolve, é muito bem trabalhado ao longo do texto. E o que é muito bacana nesses apontamentos que os professores fazem, eles chamam a atenção para a gente de olhar criticamente, para não engessar as práticas, para poder pensar que os problemas sociais eles vão também estar sendo definidos na temporaneidade. Então a contemporaneidade ela necessariamente vai estar inserida dentro da pesquisa, e aí por isso eu acho legal a gente entender também as questões políticas e sociais. Não tem jeito da gente pensar na psicologia ou qualquer disciplina de ciências humanas como uma disciplina apolítica. Na verdade, todas serão políticas, não necessariamente partidárias, Isso, a gente já conversou um pouco sobre isso em alguns encontros, mas a política ela não vai estar distante das ciências sociais hora nenhuma, ao contrário, o tempo inteiro ela vai ser permeada, a prática de ciência vai ser permeada também pela prática política e pela temporalidade. Isso é muito importante a gente manter esse foco quando a gente pensar em pesquisas nas ciências humanas. Bem,
em relação a isso, o segundo tópico do texto, eles já tratam sobre a pesquisa acadêmica em psicologia e quais os fundamentos comuns, né, dessa pesquisa, né? Basicamente a gente falou um pouco disso no texto passado, né? Se a gente for pensar nos métodos, a gente pode separar esses métodos em qualitativos e quantitativos, como a gente definiu, e eles vão abarcar praticamente todos os tipos de pesquisa em psicologia. Inclusive tem autores, né, como foi o caso do texto passado, deles pensarem numa junção desses dois métodos, que é algo que a gente tem que pensar bem também, mas é viável. Tem alguns autores que já falam um pouco sobre isso, mas basicamente a gente pensa, né, nas ciências humanas como que é majoritariamente o método qualitativo analisado. Por quê? Porque a gente vai estar buscando trabalhar muito com o discurso, né, ou com o conteúdo dessas pesquisas. Então a qualidade, né, o qualitativo, ele sempre vai ser muito relevante. Para facilitar, e eu achei assim isso muito bom nesse texto, os autores eles elaboraram uma série de perguntas e foram trabalhando em cima dessas perguntas. E aí eu vou estar falando um pouco de cada uma dessas perguntas do texto, e a gente vai estar conversando um pouquinho e sinalizando, né, a partir aí do que foi produzido. Bem, a primeira delas: toda e qualquer pesquisa parte de uma pergunta que se quer responder, né? É uma afirmação, na verdade. Sim, toda e qualquer pesquisa ela vai partir de uma pergunta. Você vai ter um desejo de pesquisar sobre algo. A gente já falou isso, né, em alguns outros momentos. Se não tem uma dúvida, se não tem um questionamento, se não tem um problema ali, uma questão norteadora, não vai ter como ter uma pesquisa. Se você não tem um problema, você não tem uma pesquisa para fazer, né? Já está tudo definido. A questão é ter essa inquietude, ter esse momento, né, de perguntar algo e buscar essa resposta. A busca pela resposta é a pesquisa propriamente dita. E você vai fazer isso como? Aí eu volto no que a gente falou nas outras aulas. Ter uma hipótese a respeito disso. Dessa hipótese a gente pensar em confirmar ou refutar essa hipótese vai ser nosso objetivo, né? Ele vai estar permeando sobre isso. A gente vai ter uma série de pontos para chegar nesse objetivo e vai se embasar num referencial teórico, né? Basicamente, então, o começo da pesquisa vai estar aí, esse problema, essa pergunta. Então, assim, muito interessante quando ele coloca esse tópico, né, esse primeiro tópico, né, do problema, e a partir desse primeiro tópico a gente começar a pensar que realmente é preciso, então, ter um olhar diferenciado, esse olhar diferenciado, ter uma dúvida em relação a algo, para que surja, né, a necessidade de se fazer essa pesquisa. Então, começa por aí. Bem, o segundo tópico que eles colocam é reconhecer, no caso das pesquisas em psicologia, a complexidade do que se investiga. Isso é muito importante, porque é muito bacana para a gente pensar, né, nos diferentes métodos de pesquisa, né, que eles têm diferentes implicações. Ou seja, tem várias formas, vários olhares da gente trabalhar determinado tema ou assunto, né? Quando isso é mediado, né, da relação dos seres humanos, é óbvio que isso vai ser uma complexidade maior. Em pesquisas de ciências humanas, da psicologia, por exemplo, a gente nunca vai poder negar a subjetividade desses indivíduos. Isso por si só já é complexo demasiadamente, né? A gente nunca vai ter uma resposta muito simples em ciências humanas. A gente vai ter, na verdade, uma probabilidade a partir ali da amostragem que a gente escolheu. A gente vai poder fazer algumas afirmações mediante ao que a gente conseguiu através da pesquisa. Isso, né, nas ciências humanas, é reconhecer também essa complexidade, né, desse objeto de estudo, né, que no caso seria o ser humano. O objeto de estudo da psicologia é o ser humano, né, guardadas as devidas proporções das diferenças entre as abordagens teóricas, né, que são várias. A gente tenta separar em talvez 3 ou 4 grandes blocos, mas são demais abordagens. A gente vai pensar em questões do inconsciente, a gente vai pensar em questões do comportamento, vai pensar em questões da filosofia existencial desse indivíduo, mas tudo isso está ligado ao ser humano, né? O objeto de estudo em si, né,
é o mesmo. A maneira de ver esse objeto de estudo é que vai se diferenciar em relação a uma abordagem ou outra de psicologia. Isso acho que a gente tem que ter claro. Então a complexidade ela vai ser inerente a qualquer uma dessas abordagens. A complexidade está voltada para o que se é humano. Né? O ser humano ele já vai ser multifatorial, já vai ser multideterminado, vai ser um ser biopsico-sócio-espiritual, como a gente já falou diversas vezes em diversos momentos do curso. Eu tenho certeza que meus colegas também já colocaram isso, né, nas discussões práticas, né? O terceiro tópico, também muito importante, seria a relação entre pergunta, método de pesquisa e referencial teórico epistemológico. Isso necessariamente vai estar interligado sempre também, né? A pergunta que você faz, né, o problema de pesquisa, ele vai estar, né, ele vai chamar já um método de pesquisa. Por exemplo, eu não posso pensar numa pesquisa que visa, né, analisar um discurso ou analisar uma visão pessoal de determinado grupo sem eu pensar, por exemplo, num método que vai me possibilitar uma pesquisa de campo, de ter contato com esse grupo. Senão ia ser uma revisão, né? Eu não posso pensar então também em utilizar um referencial bibliográfico que ele não trabalha com aquele tipo de questionamento que eu estou procurando da minha pesquisa. Parece coisas muito óbvias, mas é comum a gente ver esse tipo de erro nas pesquisas, né? Na graduação principalmente, né? Depois, é claro que a função, né, é tentar que isso não passe para frente, né? Tentar formar indivíduos, né, profissionais que vão ter esse tipo de consciência e não vão mais repetir esse tipo de erro. Mas nos primeiros períodos as pessoas ainda não têm um domínio tão grande disso, então é comum você ver esse tipo de erro metodológico, né? Ou seja, se eu, a partir da pergunta que eu faço, que eu vou buscar uma pesquisa, eu já tenho que ter consciência qual é o melhor método ou quais são os métodos viáveis para eu poder responder essa pergunta. Jamais, por exemplo, eu vou conseguir pensar em analisar a opinião de determinado grupo, determinadas pessoas, se eu não for fazer, por exemplo, uma análise daquilo que é falado deles, né, por eles mesmos. Entende? Eu não tenho como... tem pesquisas que eu necessariamente eu vou chegar numa metodologia. Eu não tenho como fugir dessa metodologia. Se eu sair dela, eu simplesmente não vou conseguir fazer a minha pesquisa. Então, assim, por isso que é importante a gente pensar bem no nosso problema, né, e a partir dele a gente desenvolver uma metodologia que vai efetivamente responder esse problema. Eu não sei se está tão claro para vocês, mas parece que eu estou falando que é muito óbvio, mas é importante isso ser falado, né? E o referencial teórico necessariamente ele tem que estar junto com isso, né? Eu não posso, por exemplo, utilizar um autor, né, um pesquisador que os trabalhos deles giram em torno, por exemplo, da infância, para eu falar sobre idosos ou para eu falar sobre adultos. Eu preciso de utilizar um referencial teórico que tenha, né, ele se qualifique para falar daquele tema de pesquisa que eu escolhi, no qual a minha pergunta está inserida. Então, para eu escolher o referencial teórico, eu tenho que ter muito cuidado em entender que esse referencial teórico é sim, e ele deve ser, uma referência naquele tema que eu estou trabalhando, né? Parece, quer dizer, é óbvio na verdade, né? É necessário, é extremamente necessário que o referencial teórico ele esteja de acordo com o tema da pesquisa. Senão eu vou tentar justificar algo que não se relaciona. E aí vai ficar uma pesquisa louca, né? Uma pesquisa Frankenstein, com pedaços e pedaços que não se juntam adequadamente, são remendados ali de qualquer jeito e não vão chegar a ponto nenhum, né? Vão ficar grotescos. E a ideia não é se fazer uma pesquisa assim. A pesquisa ela tem que ter uma continuidade, ela tem que fluir bem, ela tem que ser
entendível, né, para aqueles que buscam analisar essa pesquisa. Então isso é muito importante. Quarto e quinto pontos, eu acho que eu vou comentar os dois juntos, né? Porque 4, pesquisar é intervir, e o 5, pesquisar é criar. Se você não vai fazer uma intervenção, não vai fazer uma criação, não justifica fazer uma pesquisa, né? A pesquisa ela tem que ser justificável. E para ser justificável, ela tem que oferecer benefícios sociais, ela tem que agregar a área de conhecimento e ela tem que partir de interesse de pesquisador. Eu já falei sobre esses 3 pontos fundamentais na justificativa da pesquisa científica e mais uma vez aqui eu corroboro com isso quando a gente fala que pesquisar é criar, quando a gente fala que pesquisar é intervir, é fazer uma intervenção, é propor algo. A pesquisa ela não pode se contentar apenas em responder uma pergunta e essa resposta ela não ter relevância social nenhuma, né? Não justificaria perder tanto tempo, tanto recurso para pesquisar algo que depois vai ficar ali sem utilização e sem benefício de qualquer pessoa. Então assim, esses 2 pontos que eu estou comentando juntos, eles são fundamentais para uma pesquisa de qualidade. Como que se dá uma pesquisa de qualidade assim? Essa pesquisa é a partir da justificativa. Essa justificativa que vai demonstrar se a pesquisa tem ou não qualidade. Ah, ela vai beneficiar as pessoas? Vai. Beleza, ponto importante. Ah, ela é nessa área de conhecimento, ela vai agregar valor para a área de conhecimento? Vai. Melhor ainda. Ótimo, então. Aí eu tenho interesse em fazer isso? Bacana, então isso vai chegar no final. Vai ter um começo, um meio e um fim. Ou seja, esses 3 pontos, esses 3 pilares contemplados, necessariamente eu vou ter uma pesquisa de criação e uma pesquisa de possíveis intervenções para a melhoria, né, da vida das pessoas, que é o objetivo aí das ciências humanas, que corrobora com o juramento que a gente faz, né, ao exercer a nossa profissão. Bem, aí a gente já passa para as considerações finais desse texto, né? As reflexões então apresentadas por esses autores, né? Elas vão afirmar realmente que a pesquisa vai ser um processo de criação, vai ser também uma prática social, vai buscar entender, né, a complexidade, né, e entender soluções para determinadas questões, determinados problemas dela previamente já estabelecidos, e ela vai, né, de certa forma contribuir aí para reflexões políticas, para reflexões éticas, estéticas, né, dos indivíduos. Com isso, né, essa prática de pesquisa ela vai ter uma dimensão muito grande, né, não só no meio acadêmico, mas no meio social também, que eu acho que é fundamental que tenha essa relevância no meio social, né? Na verdade, quando a gente está investindo aí em educação, quando a gente está buscando melhorias, a gente busca melhorias para a sociedade em geral e não apenas para a comunidade acadêmica, né? Por isso que é tão necessário se investir em pesquisa. Eu falo isso até pelo momento atual que a gente está vivendo. A gente está vivendo aí uma pandemia e aí muita informação equivocada tem sido colocada na mídia. E a pesquisa, né, a ciência, é a única fonte confiável que a gente vai ter para não cair nesses absurdos, né, que são falados constantemente, que somos bombardeados constantemente. Como que a gente pode se prevenir disso e ajudar a tranquilizar então as pessoas? A partir de dados concretos, a partir de experimentação feita por pessoas que realmente têm o know-how e têm o conhecimento daquilo. Para fechar então, eu acho que é importante a gente pensar em como, né, que essas reflexões elas podem ser desenvolvidas dentro dos rigores de padrões éticos, estéticos e políticos para nossa melhoria social. Bom, agradeço a todos vocês pela audiência aí desse vídeo. Espero que ele facilite um pouco a compreensão, né, na leitura, que é fundamental. E hoje ainda, já, junto com o link, já estou disponibilizando também a atividade e o texto também. Muito obrigado,
Um cordial abraço, fico à disposição pelas diversas redes sociais.